Olá, queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam otimamente bem. Para quem não me conhece, eu sou Mônica Café, todo mundo me chama de Café, e eu tô aqui para mais uma reflexão, claro, com o meu cafezinho. Quero saber de vocês, quem fez o seu café para tomar comigo? Quem tá tomando outra coisa? Um dia desses me disseram que estavam tomando água com limão na hora do café. E aí, o que você fez para tomar comigo? Você está comendo enquanto assiste meu vídeo? Vocês estão gostando da reflexão, queridos? E aí, me deem um feedback sobre o que vocês gostariam que nós falássemos mais nessas reflexões. Tudo voltado para o tema de terapia, né, queridos? Eu sou psicanalista, psicoterapeuta, tenho cursos voltados para a quântica, sou guardiã de medicinas xamânicas e toda a descrição das minhas formações estão aqui no vídeo, estão no meu canal também, queridos. Licença, gente, mas eu tenho que tomar o café, né? Fazer jus ao nome do canal. Então, todos os meus cursos estão aí, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. O único curso no Brasil de Joy Dispenza eu tenho. Tem muita qualificação, mas o que eu sempre digo, o mais importante é aquilo que eu faço, que é o meu eu divino se comunicando com o seu e nós encontrando juntos o melhor caminho dentre as infinitas possibilidades. Eu aqui sou só o GPS para que você encontre sempre o melhor caminho, com mais rapidez, com mais fluidez, de forma leve, para onde você quer chegar. Eu sou o seu GPS, né? Então vamos lá, gente. Esse mês foi muito corrido. Quero saber como é que vocês foram de feriado, o que vocês fizeram, aproveitaram. Eu estava num retiro, eu fiz um jejum, eu fiz um retiro de silêncio e jejum maravilhoso. Quero saber de vocês gostam de jejum, vocês gostam de silêncio? Como vocês aproveitam os feriados de vocês? Esse feriado foi maravilhoso para mim, de muita reflexão, muita paz, muita harmonia dentro do meu ser. E hoje a nossa reflexão veio sobre uma coisa que me aconteceu hoje e eu tenho muito interesse em compartilhar, sobre a importância de sermos quem a gente é. E veio de um acontecido, né, de uma coisa que aconteceu comigo hoje, né? E, bom, eu recebi um convite que me emocionou lá no meu trabalho. Esse convite ele veio cheio de carinho, de significado, de responsabilidade. Eu fui convidada para ser madrinha de uma criança que não é parente minha. E esse convite me trouxe uma reflexão profunda, né, sobre exatamente essa importância de sermos quem a gente é, né? Sobre a responsabilidade de viver com a verdade, né? Sobre o quanto isso muda tudo, o quanto essa verdade na qual a gente vive muda tudo, porque a gente vive num mundo, queridos, que muitas vezes nos empurra para parecer alguma coisa, sabe? Mas é quando a gente escolhe ser de verdade que a vida floresce, né, ao nosso redor. Ser alguém que escolhe o que é justo, sabe? Alguém que planta o bem mesmo quando você não tem plateia, entendeu? Foi isso que eu senti hoje, quando você age com consciência, mesmo quando isso não é o mais fácil, entendeu? E eu falo isso com o coração aberto, porque é sobre essa experiência que eu quero falar com vocês, porque eu vivi isso, né? Eu conheci essa família através do meu trabalho, né, lá no banco. Veio um cliente até mim com um problemão, para variar, né? E, sinceramente, o mais fácil seria não me envolver, né? E dizer isso não é comigo, não é com o jurídico, enfim, realmente, né? E seguir a minha vida, porque não era mesmo, né? Mas não era isso que o meu coração queria, sabe? Então eu fui lá, eu fiz o que era certo, né? Eu apoiei, eu fiz o que estava no meu alcance, eu fiz além do meu alcance e fiz o que meu coração dizia que era justo, sabe? O que eu gostaria que alguém fizesse por mim, ou que alguém fizesse por aqueles que eu amo, né? E foi assim que eu ganhei um amigo muito querido, tem acho que por volta de 2 anos, isso, 1 ano e meio, não sou muito boa com o tempo, né? E desse amigo veio uma amiga, quando ele começou a namorar, o nome dela é até Mônica, como eu. E junto com a Mônica,
chegou esse serzinho de luz, que é o Adrian. E de repente, tudo virou amor, né? Virou família, né? Virou esse convite para fazer parte disso tudo. E, queridos, é aí que eu percebo que a vida responde, né? A vida responde. Ela responde quando a gente planta com intenção, sabe? Ela responde quando a gente oferece aquilo que a gente tem de melhor. Quando a gente é presença, sabe? Mesmo sem saber aonde que isso tudo vai dar, entendeu? É fácil a gente, sabe, falar que é empático, né? Falar de compaixão, falar de justiça, mas viver isso, hoje em dia, viver isso é outra história, né? Você viver essa compaixão, viver essa empatia, abraçar o problema do outro, é se colocar nesse lugar do outro, na verdade, é colocar-se no problema do outro, é escolher a verdade, mesmo quando ela custa, entendeu? Então, plantar o bem sem colher, sem olhar quem, sabe? Sem olhar se você vai colher, entendeu? Sem se preocupar com o que você vai colher, porque às vezes você colhe problema, né? Porque às vezes a colheita não vem de onde você espera, né? Mas ela vem. Não duvide disso nunca. E vem em forma de laços, né? De amizades, ela vem em forma de famílias, né? Que são construídas através da confiança. E, bom, de um convite simples, né? Como esse que diz, para mim pelo menos, a gente quer você com a gente, né? Ser quem a gente é, de verdade, exige coragem. Mas é essa coragem que inspira as outras pessoas, né? É essa coragem que ensina os outros, né? É essa coragem que guia. E a gente não precisa ser perfeito para ser exemplo para ninguém, sabe? A gente só precisa ser inteiro. A gente precisa ser coerente. A gente precisa ser amoroso. Coerente com aquilo que você diz, sabe? As crianças, elas nos seguem, né? E a nossa presença no mundo, querendo ou não, ela tem impacto, né? A forma como a gente trata os outros, aquilo que a gente oferece, o jeito como a gente cuida, tudo isso deixa sempre marcas, né? Ficam ali as impressões pelo espaço, por mais que você não acredite, essas impressões ficam nos lugares onde você passa. E eu quero deixar boas marcas, né? Marcas de amor, marcas de justiça, marcas de respeito. Hoje, com esse convite lindo, eu me comprometo mais uma vez com isso. E eu me comprometi, na hora que eu aceitei, mais uma vez com isso, né? Com ser alguém que planta com o coração, né? Que não vive só para aparecer, mas para ser, né? Que não busca só um aplauso, que não busca só mostrar, busca também a presença, né? Porque essa é a responsabilidade de ser quem a gente é, né? Essa é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade de viver com a verdade, de viver com entrega, de viver com amor. E vocês pensam que não, mas as crianças enxergam isso, né? Por isso que muitas vezes a gente diz coisas e elas não obedecem, né? Entender que no final das contas, ser a gente é o que transforma o mundo, ser o exemplo, ser um gesto de cada vez, sabe? E plantando um pedacinho, fazendo boas escolhas, uma atrás da outra, aos poucos, sabe? Plantar num coraçãozinho de cada vez. E isso me fez refletir sobre a responsabilidade de nós sermos quem nós somos. O que estamos plantando dentro do nosso próprio coração, dos nossos próprios corações, o que estamos nos tornando. Nós estamos vivendo num mundo, gente, que muitas vezes empurra a gente para vestir máscara, para a gente caber em moldes, para a gente parecer alguma coisa que nós não somos de verdade, mas na verdade para a gente parecer cada vez mais uns com os outros. Mas a nossa maior missão, a nossa verdadeira tarefa é a gente ser autêntico, é ser inteiro, é viver com integridade, que nada mais é do que a coerência
entre o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, é ter essa coerência. Isso é harmonia. Ser quem a gente é com coragem, com verdade, com amor, isso transforma de verdade tudo ao nosso redor, né? Porque quando a gente escolhe viver com a bondade, a benevolência, com empatia, com respeito, a gente inspira o outro. Inspirar alguém é um ato de amor. É como plantar uma sementinha que vai florescer aqui no coração do outro. É você deixar só rastro de luz por onde você passa. Mas ser quem a gente é de verdade também exige muita responsabilidade. Exige que a gente olhe para dentro para evoluir, que a gente se conheça, que a gente tente melhorar, que a gente se comprometa com os nossos valores, que a gente esteja sempre disposto a crescer, a ser melhor a cada dia. Não para parecer uma pessoa perfeita, boazinha, mas para ser exemplo vivo daquilo que você acredita. Não ser mais um demagogo da vida. Para quê? Eu quero ser uma pessoa que acredita no bem e vive isso com atitude, uma pessoa que vê o outro com os olhos de compaixão, uma pessoa que só vê o bem no outro. E não só prega o amor, mas que age com amor. Que não só fala sobre esperança, mas que é uma pessoa esperançosa na vida. Na minha, na sua, na de qualquer pessoa. É essa responsabilidade de ser quem nós somos, de sermos presença, de sermos verdade, de sermos um espelho, de sermos uma fonte de inspiração. E hoje, eu senti no meu coração de compartilhar isso com você. De te chamar para participar disso comigo. Vamos fazer esse combinado? Vamos reforçar esse compromisso? O que você acha? Se compromete comigo de ser alguém que ama, que cuida, que guia, que inspira, mesmo no trivial, alguém que ilumina os caminhos, sabe? Simplesmente por ter escolhido não apagar a própria luz. Porque é muito fácil a gente chegar e dizer, e tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. É muito fácil. O desafio é você ver o amor sempre no outro. Por que não? Se você vê em você, por que não no outro? Né? Gente, e eu fiquei muito honrada, muito emocionada e muito feliz, porque é muita confiança, né? Às vezes algumas pessoas veem isso como uma coisa simples. Como uma madrinha de casamento, eu também fui convidada para ser agora há pouco, e me senti muito honrada, me emocionei e me tornei tão próxima desses queridos que hoje são minha família, porque eu me sinto guardiã daquele casamento. Eu me sinto guardiã desses seres que se tornaram um só, guardiã desse amor e responsável pela harmonia do casal. Porque eu sinto que é isso que é a madrinha de casamento, é isso que é a madrinha de uma criança. É alguém que vai guiar ali quando o pai e a mãe estiverem cansados, entendeu? Então, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, a importância de sermos quem a gente é, até na coisinha menor que existe, né? E como nesse caso que eu falei para vocês, se tornou, às vezes, as coisas bobinhas do dia a dia se tornaram pessoas que são para minha vida e pessoas muito queridas, sabe? Para vocês verem como o problemão era problemão mesmo. Esse amigo hoje processa a instituição em que eu trabalho. E assim, eu acabei ajudando, né, que ele fizesse isso, porque era o certo, era o justo. Mas não seria muito mais fácil para mim que não? Que dissesse, olha, não é comigo, não posso me envolver, vai me prejudicar, né? Mas quão bom é, quão valioso é, olha o tamanho do meu retorno, né? Olha quanto carinho e amor, não tem preço, né? Só tem muito valor. Então é isso, queridos, gratidão a todos que ficaram até aqui. Eu peço humildemente que vocês sentem o dedo no like, por favor, senta o dedo nesse like, dá um joinha, porque às vezes eu vejo um monte de visualização e cadê os joinhas? Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Pode parecer que eu tô só contando uma historinha, mas não, serve para você prestar, observar como você está sendo. Tudo se trata de presença, de harmonia, de bondade. E eu tenho certeza que a cada dia que passa nós podemos ser cada vez melhores como seres humanos, porque é para isso que estamos aqui, cada dia melhorar e servir, sempre, sempre, sempre. Gratidão, queridos.
Agradeço a todos pelas mensagens que eu tive nesse retiro de silêncio. E quando eu voltei, meu Deus, que eu liguei as redes, que monte de mensagem, gratidão a todos. Gente pedindo meu endereço para mandar presente para mim, que maravilha! Eu fiquei no retiro de silêncio e tô sem voz, como pode isso? Gratidão, gratidão, gente, não precisa de presente, eu agradeço a todos. Teve gente que mandou pro meu trabalho, descobriu. Gratidão, 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 gratidão. Infelizmente, gente, eu não posso passar meu endereço. É questão de segurança mesmo, mas as pessoas que mandaram pro meu trabalho, eu agradeço. Quem quiser mandar presente para que eu divulgue o trabalho de vocês, pode mandar, gente. Agora, presente pessoal, a presença de vocês já é um presente, eu já agradeço muito, muito carinho. E as coisas assim, as lembrancinhas que vocês olham e me lembram, e se lembram de mim quando vêm, eu também agradeço. Teve uma coisa que eu amei, eu vou trazer para mostrar, né, na live ao vivo, eu vou trazer para mostrar, para agradecer. E agradeço a todos. Curtam, compartilhem. Estaremos juntos na próxima reflexão e na próxima quarta-feira, não nesta, mas na próxima quarta-feira, às 20 horas. Gratidão, namastê. Fiquem com Deus.